Olá, colegas do IFNMG, meu nome é Joyce, sou professora do Núcleo de Informática lá no Campus Avançado Porteirinha. E nessa unidade 3 nós vamos tratar sobre uma ferramenta que se chama Google Forms. É uma ferramenta do Google que permite criação de formulários. No vídeo anterior eu ensinei para vocês como que a gente cria um novo formulário. Agora eu vou ensinar para vocês, nós vamos criar juntos aqui um formulário. E aí eu vou colocar esse formulário como inscrições em algum curso que a gente quer oferecer. E aí, na descrição do formulário, você pode escrever aqui sobre o que é o curso, as informações do curso, quais são os campos de preenchimento, você pode descrever aqui nesse formulário. Ele é opcional, se você não quiser, não precisa. E é o que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar alguns tipos de perguntas e eu vou ensinar para vocês as configurações delas. Aqui, por exemplo, no primeiro campo, eu vou pedir para a pessoa digitar o nome completo dela. O nome completo dela é um tipo de resposta curta, ele até preencheu automaticamente aqui. E tem várias opções de respostas que você vai preencher, nós vamos colocar cada uma delas. Resposta curta, que é o nome da pessoa. E aí, nesse botãozinho aqui, você vai escrever se essa é uma informação obrigatória. Se a pessoa não vai poder finalizar e enviar o formulário se ela não responder esse campo. Então, nós vamos colocar como obrigatório, porque o nome é importante saber. Se você não gostou da pergunta, você pode apagar nessa lixeirinha. Ou se você quiser duplicar essa pergunta, você pode clicar aqui. Beleza, agora eu quero saber, por exemplo, o CPF da pessoa. Eu vou clicar nesse mais aqui e vou escrever CPF. E aí o CPF é um tipo de resposta curta também, e ele já orientou a gente aqui, ó, a pessoa digitar apenas um número. É um número, e aí a pessoa não pode, evita que a pessoa digita letras ou outros caracteres. Vou colocar como obrigatória também e vou acrescentar mais uma pergunta. A próxima pergunta para a gente descrever eu queria saber qual a opinião da pessoa em relação a esse tema. Descreva seu interesse nesse tema. Aí, para esse tipo de pergunta, é um parágrafo, a pessoa vai gastar algumas linhas para escrever isso. Então, vou colocar um parágrafo. Se eu quiser obrigatório, posso colocar. Então, esse aqui eu não vou colocar como obrigatório, não. Mais uma pergunta, agora nós vamos fazer mais uma informação, quero colocar o sexo da pessoa. E aí ela é uma informação de múltipla escolha, opção 1 eu coloco feminino. Adicionar outra opção, posso colocar aqui masculino. E aí, se eu quiser colocar essa pergunta aqui, eu coloquei no lugar errado, eu queria colocar ela logo após o CPF. Aí eu venho aqui em cima, nesses pontinhos que tem aqui, ele vai mudar o ícone do mouse aqui e vou arrastar ele lá para cima. Eu quero que essa informação fique abaixo do CPF. Ok. Quero colocar essa informação como obrigatória também e vou acrescentar mais uma pergunta. A próxima pergunta é uma caixa de seleção. Quero perguntar para a pessoa qual sua profissão. Aí eu quero colocar aqui uma caixa de seleção. A caixa de seleção é: eu sou docente. Adicionar outro. Eu sou técnico administrativo. Mais uma pergunta. Essa pergunta aqui, ó, estado de nascimento. É para mostrar para vocês uma caixa de seleção que é essa lista suspensa. Você coloca Minas Gerais, outra opção Bahia, outra opção São Paulo e assim por diante. Você vai clicando nas opções e ele vai preenchendo. Não vou colocar todos
os estados, porque são muitos. Tem uma outra opção que a gente pode colocar anexo de arquivos. Aí eu vou pedir para a pessoa aqui anexar um termo de compromisso. Você pode pedir para a pessoa anexar cópia do RG, cópia do CPF, qualquer informação que você precisa obter da pessoa que seja um arquivo, um PDF, uma imagem, um texto. E aí você vai escolher a opção aqui de resposta upload de arquivo. E ele vai perguntar para você se pode fazer o upload de arquivo no Drive. Ele está te informando que tudo que a pessoa anexar, ela vai ser adicionadas nesse formulário. Aí eu vou colocar aqui, pedir apenas um tipo específico de arquivo, aí se você quiser um PDF, um documento, uma planilha, um vídeo, você vai escolher aqui. Eu vou escrever aqui PDF e documento. Pode ser imagem também. O número máximo de arquivos por pessoa é 1 e você também pode colocar o tamanho máximo do arquivo seu. Se é 1 mega, 10 mega, 100 mega, isso você vai analisar qual é o tipo de arquivo que você vai querer. Uma outra opção de pergunta aqui pode ser qual a sua afinidade com essa determinada ferramenta que vai ser ensinada no curso. E aí tem um tipo de resposta que chama escala linear. Aí você vai dar opções para a pessoa de 1 a 5 e você vai escrever as opções básico até avançado. E aí a pessoa vai responder de 1 a 5 qual é o nível que ela se enquadra. Se você quiser colocar 0, às vezes a pessoa não tem conhecimento nenhum. E aí você pode colocar aqui conhecimento nenhum e ela vai dar a nota. 1 é para básico, 2 intermediário, 3 intermediário e o 5 mais avançado. Um outro tipo de pergunta e resposta que a gente pode ter é sobre data. Se eu pedir para a pessoa a data de nascimento dela, tem um campo aqui, ó, que ele é específico para a data. Perceba que o Google ele vai identificando as perguntas suas e já vai sugerindo respostas. A pessoa vai escrever no formato mês, dia e ano. E aí vai colocando obrigatório nos itens que você considerar obrigatório. Tem um outro aqui, opção, que é horário, que você responde em horário. Sugestão de horário do curso. Aí vocês vão perceber que tem lá no menu uma resposta horário. Aí a pessoa pode sugerir, eu sugiro que o curso comece às 19, então eu sugiro que os cursos comecem de manhã às 7, e assim por diante. Bom, criamos um formulário com todas as respostas possíveis. Então você pode ter resposta curta, respostas do tipo caixa de opções, respostas do tipo caixa de seleção, menu, anexar arquivo, aqui é uma escala linear, respostas que são datas e horários e assim por diante. E aí, como é que a gente faz para enviar esse formulário para as pessoas responderem? Tem um botão aqui escrito enviar. Eu vou nesse clipezinho aqui, ó, tem um link, esse link você vai copiar e é esse link que você vai enviar para as pessoas. Você pode escolher a opção de URL curto e aí você vai enviar para as pessoas esse link e elas vão clicar e poder responder. Copiar. Aí agora eu vou abrir uma outra guia aqui só para mostrar para vocês como que esse formulário vai ser exibido. Olha como que ele vai aparecer. Inscrições no curso. E aí vai aparecer aqui para as pessoas responderem e depois elas clicam no botão enviar. Se eu clicar no enviar aqui, ó, ele vai marcar em vermelho que tem algumas respostas que são obrigatórias, não pode enviar sem essas respostas. E aí eu vou colocar uma resposta aqui, ó, só para vocês verem como que isso vai aparecer no formulário.
a lista suspensa, anexar um arquivo, a data e o horário não são obrigatórios, vou enviar. E aí, a gente pode perceber onde foram parar essas respostas. Essas respostas estão guardadas lá no seu Drive. Você clica lá no formulários. Esse formulário aqui que a gente criou, nós vamos ver as respostas aqui, as perguntas. Você pode também editar. Se você quer acrescentar alguma pergunta, excluir alguma, você pode editar. E você vai ver as respostas. As respostas aparecem aqui, ó, nome completo, CPF, sexo, e ele vai fazendo gráficos também, com todas as respostas. Se tem um ícone aqui de uma planilha, que você pode clicar nela, e ele vai criar para você uma planilha, e essa planilha vai ficar respondidos aqui, ó, a hora que a pessoa preencheu, e todos os campos que você selecionou, e as respostas que a pessoa escreveu. Como que você pode ter acesso a essa planilha? Você vem aqui no seu formulário, abre a aba de respostas e clica nessa planilha, que é esse ícone aqui, ó. Aí você consegue ver a sua planilha.